Olá, besties! É besties, né? Tem que lembrar sempre disso. Bem-vindo a mais um episódio do Todas Podem Cast. Eu sou Rose Borges e essa é Heloísa Félix. Heloísa Félix, né, filha? Pode falar mais alto. Tá bom. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, gente, para esclarecer tanta coisa nessa faixa etária de idade. Mas antes de apresentar ela, eu vou pedir para vocês já curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o Silvinho. Ativar o sininho. Vou mandar um beijo pro Silvinho, que eu lembrei dele agora. Ativar o sininho pra gente poder continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E a nossa convidada é psicóloga, né, especialista em adolescência. Gente, ela me mandou aqui umas coisas que eu adorei e falei, não, vamos colocar essas questões todas lá no podcast, tá? É a Juliana Paim! Isso! Bem-vinda, Obrigada! Ju! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pode chegar mais perto um pouquinho, isso, pode ficar à vontade. E aí, hoje, eu vou deixar a princesinha adolescente aqui tirar as dúvidas dela e você também tirar as minhas, né? Pode Como mandar, mãe. é só o que eu faço da vida, atender adolescentes e mães e pais. E você tem um filho de qual idade? Meu filho tem 16 anos. Ai, Só tem um. então você, além de atender em consultório, você sofre em casa. Assim. Sofre não, né? Você sente na pele como é que é. Tem um laboratório na minha casa, Sim. né? Minha casa vive cheia de adolescentes, porque meu filho é filho único. Aí acho que todo filho único, né, se cerca de amigos, né? Ele tem namorada, namora há 2 anos. Já? E os amigos estão sempre lá em casa, aí todo final de semana tem 2, 3 dormindo lá, e é aquela festa, e eu adoro. Gosto muito. Ai, que bom que você gosta, né? Adoro bater papo com eles também, né? Perguntar a opinião deles a respeito de alguns assuntos, assim. E eu tô sempre pedindo pra eles, falar, gente, o que vocês acham disso? Nossa, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Aí adoro ouvir as sugestões, sabe? E eles te perguntam muita coisa? Por você ser psicólogo? Não tanto, mas assim, eles mandam perguntas nas caixinhas que eu abro no Instagram. Ah, sim, eu acompanho. Né? Outro dia eu falei pro meu filho, filho, você tem que aproveitar mais, pergunta pra mim as dúvidas que você tiver sobre relacionamento, sobre sexualidade, qualquer coisa que você quiser perguntar, me pergunta, eu tô aqui, eu sou sua mãe, sou psicóloga de adolescente, né? Eu tô à sua disposição. Ele, mãe, quem disse que eu não pergunto? Eu falei, como assim você pergunta? Ele falou, não, quando eu quero perguntar alguma coisa, eu mando os meus amigos perguntarem na sua caixinha. Eu, E ele fica esperando você responder. Aí acho que ele fica lá curiando pra ver se eu já respondi. O bom é que pelo menos tira as dúvidas, né? É. E a gente já começa então falando sobre essa dificuldade na comunicação, Sim. né? Por que que é tão difícil? Até seu próprio filho chegar pra você e fazer uma pergunta. É difícil, Rose, porque os pais, quando o filho vai atingindo ali a idade de 9, 10, 11 anos, eles têm uma certa dificuldade de entender que aquele ser humano ali não é mais uma criança, que ele já está começando a ter opiniões próprias, que ele está começando a afirmar cada dia mais a personalidade dele. Os pais vão percebendo que não dá mais para fazer com que o filho faça somente aquilo que os pais julgam certo. E isso aí vai criando conflitos. Porque os pais querem que a criança continue sendo obediente, continue sendo boazinha, que obedeça os horários, que faça tudo na hora que os pais querem. E o adolescente não, ele começa a perceber o mundo por um outro nível. Ele começa a perceber as coisas, as relações, a realidade onde ele está inserido, de uma maneira que nem sempre é parecida com a dos pais. E isso gera muito conflito, porque qualquer opinião diferente, qualquer posicionamento que o adolescente tenha dentro de casa, os pais já consideram falta de respeito. Sim. Os pais não conseguem admitir que aquele ser humano ali que eles gestaram, que eles cuidaram, que eles, né, planejaram e amam com tanta intensidade que ele possa ter opiniões próprias. E a gente achar esse equilíbrio, né, na comunicação entre os pais e os filhos adolescentes é uma tarefa bem complicada. Porque quando eu tenho 48 anos, quando eu era adolescente, não tinha esse negócio de questionar os pais, né? Nem na minha Os época. nossos pais olhavam de lado, assim, pra gente, só dava aquela olhadinha, e aquela olhada queria dizer, lá em casa a gente se acerta. E não tinha conversa. Não, da minha mãe não era em casa, não. Era em qualquer lugar. Se tivesse com chinelo, já mandava Sim, na hora. Ixi, panela de pressão, qualquer coisa que tivesse ao alcance. Mas existia, assim,
realmente um posicionamento dos pais de eu mando, você obedece, né? Não se questionava, né? Sim. E hoje já tem, pelo menos eu vejo na minha relação com ela, né, filha? Ela fala, eu escuto e vejo, não, mas espera aí, por quê? Né? Por que você tá sentindo isso? Por que você quer isso? Uhum. Ela me perguntou agora no caminho, eu vou ganhar ovo de Páscoa. Eu falei, mas por que você não ganharia? Porque você nunca deixou de ganhar, não entendi. Uhum. Me fala por que você perguntou isso, vai lá. Curiosidade mesmo. Acho que faz tanto tempo que eu não como ovo de Páscoa. Tem mais de um ano? Ano passado eu não comi. Não. Não. Mas porque você escolheu comprar outra coisa. Foi, eu comprei uma calça. Aí faz sentido. Aí são escolhas, né? E uma coisa interessante, né, Heloísa, assim, é que quando os adolescentes estão mais ou menos nessa idade, né, os pais olham pra eles e pensam assim, não, você já é grande demais pra Sim. isso, né? Você já é grande pra ganhar presente no Dia das Crianças, no Natal, o ovo de Páscoa, mas você já é grande o suficiente pra cuidar do seu irmãozinho. Você já é grande o suficiente pra ter responsabilidade com as tarefas domésticas, né? Então o adolescente fica meio perdido. E às vezes, por exemplo, você vai pra uma festa de criança. Tem lá os brinquedos, tem o pula-pula. Você olha aquilo de longe, você tem vontade de brincar, mas você fica com medo do que os outros vão pensar. Mas eu já sou adolescente, né? Eu vi muito isso numa viagem que a gente fez em família para um hotel fazenda. E tinha gincana, tinha monitores, né? Pessoas que ficavam por conta ali de fazer a brincadeira com as crianças do hotel o tempo todo. E eu vi, assim, o meu filho, né? Ele estava com 15 na época, os meus sobrinhos de 11 anos, eles brincaram no mesmo nível, sabe? Meu filho se divertiu, ele brincou, ele nadou, ele fez de tudo. Porque não é porque você tá nessa idade que tá meio transitória que você não pode mais curtir coisas que você gostava quando você era criança. Verdade. Você pode continuar assistindo desenho, você pode continuar brincando com as suas bonecas, né? Eu fiz roupinha de boneca até os 15, 16 anos. Eu costurava as roupinhas. Então, assim, até você ir acomodando essas novas coisas na sua vida, vai levar um tempinho, mas você não precisa se desapegar das coisas da infância. Você vai fazer isso no seu tempo. Quando você for se sentindo, assim, desapegada, entende? Você vai meio que deixando de lado as bonecas, os brinquedos, as brincadeiras, o tipo de coisa que você gosta e introduzindo as coisas não bem da vida adulta, mas assim, aos pouquinhos fazendo essa transição, sabe? Sim. É muito legal isso. A gente brinca, né? De Uno. Nossa, eu adoro Uno. E eu percebo muito essa falta de confiança em aproveitar, tipo, em festas de criança, porque os adolescentes se sentem julgados por qualquer coisa que fizerem. E acho que no fundo ainda tem esse julgamento mesmo, porque, nossa, uma criança daquele tamanho, né? Mas não tem em lugar nenhum tá escrito que você não pode, Exatamente. né? Agora, como nessa idade, né, o adolescente, ele precisa muito do pertencimento social, ele precisa de se sentir parte de um grupo, ele quer ser aceito por aquele grupo ali com quem ele convive na escola ou no condomínio, então ele fica parando para analisar, né, o que o grupo vai achar daquela atitude dele, e isso faz com que ele queira fazer ou deixar de fazer coisas para ser aceito, então ele vai querer ter o tênis igual dos colegas, vai querer ter o mesmo celular. E tem alguns até assim que tem dificuldade de entender que a realidade econômica daquela família não é a mesma dele. Porque ele quer pertencer. E pertencer, às vezes, tem um preço muito alto. Eu lembro que eu estudava num colégio. Acho que você é de Brasília? Não. Eu estudava num colégio, só que eu era bolsista. Né? Então, existe uma outra realidade, né? De quem tá ali, que o pai pode realmente pagar aquela mensalidade integral. Então, a minha mãe se esforçava muito, assim, pra eu não estar fora do... Mas era sempre um genérico, sabe? Mas tinha, parecido, mas tinha. E eu ficava bem com isso, porque eu entendia que era eu e minha mãe, e ela sempre sozinha pra me proporcionar tudo aquilo. Mas eu lembro que eu deixei ela louca por causa de um tênis da Hadley, na época. Hadley All Star. Mas... Todo mundo tinha esse tênis da Hadley, então eu tinha que ter esse tênis da Hadley. E aí, só que assim, ela foi ao shopping para comprar comigo, mas não tinha o meu número. Não achava o meu número mais. Acho que todos os adolescentes compraram. E aí eu falei, eu queria tanto que eu comprei um número maior. Que era o que tinha. Meu Deus.
E pensa, de eu chegar na escola com aquele pé daquele tamanho. Foi pior do que não ter, do que eu não ter chegado com tênis. Pois é, você vê aí o seu esforço, né? Você colocou a sua mãe numa situação que talvez ela não pudesse comprar o tênis naquela época, mas porque você queria se sentir igual aos seus colegas, né? Porque se você não tem aquele objeto, você não tem aquela... Na minha época era a mochila da Company. Ai, de quem não tivesse a tal da mochila da Company. Tanto que eu ganhei de um tio que me deu, mas assim, eu me sentia assim, parte daquilo, eu me sentia igual aos outros, por mais que não fosse. Eu não tive da Company, eu lembro até hoje que eu tinha uma da Catavento, que era parecida. Eu gostava, eu não achava tão diferente. Assim. Lá em casa eu criei o meu filho pra não ligar muito pra essas coisas. Desde pequenininho, ensino pra ele o valor das coisas, o preço, comparar preço, tomar decisões de compra muito mais ponderadas, né? Decisões assim, pensadas, não comprar alguma coisa só porque tá na moda, só porque acabou de lançar, mas ele entender quantas horas de trabalho que custam aquilo ali para ser comprado. Entender que nem sempre ele vai poder tudo que ele quer. Então, às vezes, por mais que eu possa dar as coisas para ele, eu não dou, né, assim, tão facilmente. Eu coloco ele para falar, vamos juntar dinheiro da sua mesada, pega os valores que você vai ganhar de... Porque vó, né, tios, sempre perguntam, o que, é que o Henrique quer ganhar? Aí eu falo, dinheiro. Pix. Dinheiro por quê? Porque ele vai juntando para comprar aquilo que é importante para ele. A gente também sempre fez mais ou menos isso, assim, se era um presente muito caro para uma pessoa só, então era eu, o pai, a avó, os avós e juntava todo mundo. É um esforço compartilhado, né? Lembra que era uma casa, lembra? Era uma casa na árvore que ela queria. Um negócio assim enorme. Você tem até hoje? Tenho. E era bem caro pra gente na época, assim. E aí juntou todo mundo. Aí, só que ela tem uma vantagem que ela faz aniversário dia 23 de dezembro. Aí ela ganha sempre 2 presentes, que é de aniversário e de Natal. Aí junta tudo que ela quer ganhar e a gente vai lá e faz o saldão. Aí já comprou uma coisa mais cara, né? Mas isso aí são valores que a gente começa a ensinar na infância, né, Rose? Não dá pra... Assim, igual eu atendo muito adolescente, né? Eu só atendo praticamente adolescente. Aí, quando eles chegam ali com 15, 16 anos, eles chegam lá cheios de dúvidas sobre sexualidade. Aí eles falam assim, Ju, mas se eu perguntar isso pra minha mãe e pro meu pai, eles vão achar que eu já estou tendo relações. Eu não estou, eu só tenho dúvidas. Então, assim... os pais precisam de começar essas conversas, né? Começar a tirar as dúvidas dos adolescentes, assim, lá atrás, para estabelecer esse vínculo de confiança, para que o filho não tenha medo de perguntar nada pro pai e pra mãe. Porque se você começa desde pequenininho falando, ó, essa parte sua aqui chama tal, essa outra aqui chama tal, ninguém pode tocar em você, a não ser a mamãe e o papai para te dar banho, para passar remédio. Isso a gente começa a fazer desde que a criança é bem pequena. Isso eu sempre fiz. Aí você já vai construindo aquela relação. Dessa questão de abuso, né? Pois Na verdade, porque a maioria dos casos que a gente vê são pessoas próximas. Porque também ninguém de fora vai entrar na sua casa, né? É bem mais difícil. Então, quem tem acesso, quem tem uma certa confiança, é que geralmente acontecem esses casos. Então, eu sempre falei pra ela, ninguém pode pegar, nem passar a mão, nem nada. Aí os adolescentes reclamam assim, Ju, minha mãe nunca conversou comigo sobre nada, aí do nada, essa semana, ela resolveu falar sobre sexualidade comigo. Sendo que a gente nunca conversou sobre esses temas, ela nunca se interessou pela minha escola, pelas minhas amizades, pelas minhas notas, e agora ela quer falar de sexo. Aí é óbvio que o canal não está aberto para conversa, né? Porque não foi construído ao longo do tempo. Entendi. Então, assim... Eu, no papel que eu tenho, né, no meu trabalho que eu desenvolvo com eles, assim, as dúvidas são coisas básicas que você pensa assim, gente, como é que um menino de 15 anos não sabe isso até hoje? Qual é? Já aconteceu, assim, várias vezes de algumas adolescentes de 13, 14 anos falar assim, Ju, eu preciso que você me ensine a usar um absorvente. Porque a minha mãe não ensinou. Nossa. Sabe? São dúvidas, assim, que você pensa. Mas talvez a mãe, além de não ter tido isso com os pais... são padrões familiares, né? Que a pessoa vai aprendendo. Acha que deve ser muito tranquilo da pessoa mesma fazer isso, né? Ou então confia demais na escola, né? Que a escola vai ensinar, que a escola vai dar aula de educação sexual. E nem sempre é a realidade, assim, que os meninos realmente precisam, sabe? Foi o tema da minha monografia, orientação sexual nos anos iniciais. Justamente para os professores iniciarem, de alguma forma, essa orientação, né?
Tanto que eu mudei de tema várias vezes, a minha professora falava assim, você não educa sexualmente, você orienta. Aí eu mudei, que era educação sexual, aí mudei orientação sexual. E foi tema da minha pós também, psicopedagogia, porque eu acho que tem esse tabu em casa. Tem. Até E, hoje. assim, às vezes até os pais Por dos conta de adolescentes... religião, É, né? Por conta de... Até mesmo preconceito de falar sobre isso. Acho que é é. algo muito nojento, qualquer coisa do tipo. Nojento como? Vocês acham isso? De onde eu saiba, não. Não? Não, mas até uma certa idade eles acham nojento. Você É. fala assim, e aí, você tem alguém, né? A pessoa, eca, credo. Aí eu pergunto, você é BV? A pessoa, ai, Ju, Deus me livre. As meninas, né? Mas se você perguntar pros meninos, eles... Aliás, os meninos, eles acham nojento durante mais tempo. As meninas despertam pra isso mais cedo, né? Elas têm... Então, tem até Geralmente aquela são mais coisa maduras. do Clube do Bolinha durante um tempo, né? Clube da Luluzinha, que eles não gostam muito de se misturarem. Aí chega na adolescência, tá, já tem uma afinidade maior, né? É. E quando a gente vai conversar com eles, assim, a gente não fica lá falando de gravidez e DST, sabe? Porque falar de educação para a sexualidade não é só isso. Isso aí é o básico do básico. A gente fala também de consentimento, a gente fala de respeito pelo outro, a gente fala de segredo, de privacidade, principalmente, assim, pros meninos, né? Porque os meninos têm alguma tendência a querer compartilhar tudo que eles fazem com as meninas, com os colegas. Isso expõe a intimidade de uma outra pessoa, Sim. faz com que a menina se sinta calada na escola, Sim. porque isso aí roda a escola Isso inteira. é muito importante. E da educação para sexualidade é muito mais do que falar de gravidez e de DST, sabe? É você ensinar o respeito, você ensinar que o sexo é a consequência de um relacionamento, que ele não é um fim em si mesmo. Ele é o ápice de um relacionamento, que pode até durar só um dia, durar só uma semana. Mas mesmo assim, por menos que ele dure, tem que ser feito num ambiente de reciprocidade, num ambiente de respeito pela outra pessoa. A questão assim, da influência do álcool, como que o álcool interfere no julgamento das situações sociais para os adolescentes. Isso pode precipitar o início de uma vida sexual mais cedo, pode colocar os adolescentes em situações de risco, de vulnerabilidade. Sim. Não só as meninas, mas os meninos também. Sim. Então a gente conversa sobre tudo isso. Aí DST e gravidez é o último assunto. Agora a questão do álcool, que eu não sei como que tá. Na minha época não era tão comum adolescente ter acesso, né? Eu não sei como é que tá agora, realmente não sei como é que são essas festinhas. Mas eu lembro que a gente fazia algumas coisinhas em casa e achando o máximo porque colocava um pouco de vodka na gelatina. Ou então tinha batida, né? Batida de abacaxi, Sim. batida de coco. Mas eu acho que o álcool, ele, na adolescência, ele tem a ver, posso estar errada, com a timidez. Tem uma relação assim, porque às vezes os adolescentes têm ansiedade social, né? O que é ansiedade social? Antigamente a gente chamava de fobia social. É quando a pessoa, não só o adolescente, ele tem crise de ansiedade diante da exposição social. E essa exposição social, ela pode acontecer até numa pergunta na sala de aula. O adolescente não consegue nem mesmo levantar a mão para perguntar alguma coisa pro professor. Ele não consegue interagir nos grupos, ele está sempre isolado na hora do recreio. Ele, às vezes, foge, né, dessa necessidade de enfrentamento, de conversar, de interagir. Tem muitos que levam livro para a sala de aula, para ficar fazendo alguma coisa na hora do intervalo e não ter que ir lá para fora para conversar, para se relacionar. E quando ele está num evento social, quando ele vai para uma festinha, resenha, né, que eles chamam aqui em Brasília, quando eles vão para uma resenha de cara limpa, vamos dizer assim, é praticamente impossível eles conseguirem abordar uma menina, eles conseguirem conversar, eles conseguirem ser interessantes, né? Conseguir interagir ali. Então, muitos acabam usando o álcool como facilitador. Porque o álcool, ele é depressor. O álcool, ele inibe a função executiva do cérebro. Então, ele abaixa ali o julgamento, ele abaixa ali a previsão de consequências. Id puro. Hã? O id puro. Pois é, né? Ele desliga o juízo, vamos dizer assim. Só que ele também desliga a inibição. Então, por isso que muitos adolescentes, não só adolescentes, pessoas adultas também, eles usam o álcool como um chá de coragem, como um chá de desinibição. Aí ele consegue falar, aí ele consegue chegar nas meninas. Só que aí eu brinco com os pacientes, né? Você consegue chegar, só que você é tão chato, bêbado,
que você não consegue segurar a conversa da menina, então não adiantou nada. Então tem que achar a medida certinha e, principalmente, você desenvolver a habilidade social. Você treinar a interação, você conversar, você aprender a mostrar interesse pela outra pessoa. Você mostrar para ela que ela é interessante, que ela é especial, que você quer conhecer mais alguma coisa sobre ela. Isso é muito mais importante do que você tomar uma dose ali de álcool para chegar na pessoa, né? Então, assim, quando eles entendem esse processo, quando eles entendem que fazer as exposições é muito importante, eles chegam e falam assim, nossa, Ju, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu tinha começado antes, né? Ontem eu até atendi uma menina, acho que ela tá com 7 ou 8 sessões, uma adolescente de 18 anos que tinha um problema, assim, dessa ansiedade social tão grave que ela tinha crises fisiológicas, de ter dor de cabeça, de ter taquicardia, da mão ficar suada, de não conseguir fazer pergunta em sala de aula, de não conseguir nem comprar um lápis numa loja. Não conseguia fazer nada. E com poucas sessões, assim, que a gente fazia nas técnicas da TCC, a gente ia ensinando a fazer as exposições, né, a avaliar o grau de ansiedade, as técnicas de relaxamento. Ela começou na faculdade tem um mês e ela falou, ai, parece que eu nunca tive isso. Porque agora tudo tá fluindo, agora eu consigo chegar perto das pessoas e não tenho medo mais do julgamento, da avaliação. Porque eu sei que tá todo mundo ali na mesma vibe que eu, né? Todo mundo querendo se integrar, todo mundo querendo interagir e eu tô conseguindo existir no meio social que eu vivo. É muito bacana a gente participar desse processo. Eu sou, assim, completamente E apaixonada. você também ficar sabendo o resultado assim a curto prazo, né? Deve ser bem satisfatório. Ai, demais. Eu sou, Imagino. assim, levemente viciada no que eu faço. Adoro. Ai, que bom. Adoro. Todo mundo pergunta, como que você consegue atender adolescente? Era essa a aliás, pergunta eu que tenho eu umas ia fazer. adolescentes que eu atendo que elas falam, Ju, eu tenho 14 anos, mas eu odeio adolescente. É o bicho mais chato do mundo. Eu falei, pra mim não é. Eu me divirto, a gente tem uma conexão, assim, intensa, imediata. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque são pessoas, e pessoas têm suas particularidades. Mas, assim, eu sinto que eu tô na hora do recreio, quando eu tô com os adolescentes. Então, Aham. atender adulto, pra mim, é que é estranho, entende? Eu acho que o adulto já vem com uma bagagem muito maior. É. Eu acredito, porque assim, na adolescência você consegue resgatar coisas, penso eu, né? Que aconteceram ali bem próximo, É, né? Você não foi tão traumatizado assim. e você pra consegue terapia. intervir quando as coisas estão acontecendo. Sim, Em também. vez de deixar passar anos e anos daqueles traumas ali, né? Agora, um problema que eu acho, Rose, é não ter política de saúde mental, sabe? Para adolescência. Porque a Vamos gente tem. levar essa pauta pra doutora Jane. Excelente. Vamos Porque a levar. quantidade de tentativa de suicídio, né? A quantidade de adolescentes, assim, com quadros psiquiátricos graves, que inclusive pioraram muito depois da pandemia. E a gente não tem serviço de referência. O CAPS, né? Adolescente aqui em Brasília, praticamente, você não consegue. Quando Aham. consegue, a consulta é a cada 3 meses. Ou você não consegue nem ter acesso a um psiquiatra. Então, assim, eu sei que os meus adolescentes são privilegiados, porque eles têm acesso a um psicólogo. Sim. Eles têm alguém para tirar a dúvida deles, eles têm alguém para orientar os pais deles, eles têm alguém para ir lá na escola defender os interesses deles. Mas e os que não têm Sim. condições? Os que não têm condições, os que. Acaba indo para um lado que não é, né? Então, É, dá pra gente levar isso aí tanto pra doutora Jane quanto pra senadora Damares, que é apaixonada por tudo isso. E ela recebe muito bem isso tudo. A gente vai porque a fazer... política de saúde mental no país, infelizmente, você não consegue psicólogo na rede pública. Mesmo no CAPS, né, você não passa inicialmente por um psiquiatra, você passa por outro tipo de médico. Você só vai ter acesso ao psiquiatra depois de 6 meses. Já tive casos, assim, complicados de você encaminhar a pessoa pro CAPS e... E é fora um pouco da nossa realidade, né? Assim, você que tá no meio, você sabe que tá escasso. É. Mas a maioria não deve saber, né? Porque também nunca precisou. E mesmo porque não se pode divulgar notícias de suicídio. Sim. Né? Então, na verdade, a população não sabe como é que tá a situação. Porque Sim, isso não pode ser teve um divulgado. caso de um conhecido, né, filha? Que acabou cometendo suicídio da idade dela. Assim, era colega. Convivemos em alguns momentos juntos e eu fiquei chocada. E pelo que eu entendi, eu não fui perguntar, lógico, mas a mãe falou que
Na cabeça dela tava tudo bem. Não parecia que tinha Uhum. nenhum tipo de problema. Mas a depressão no adolescente, ela não aparece com tristeza, ela não aparece com ficar no quarto, chorando, trancado por dia, sem comer. Não, a depressão no adolescente, ela tem características especiais. O principal sintoma é a irritabilidade. Uhum. Então, o adolescente está nervoso, pode até estar um pouco mais agressivo. Isso é sinal de depressão, né? Às vezes, alterações no apetite, alterações no sono, no desempenho escolar, tudo isso é sinal. Ou eles começam se cortando, se machucando de várias maneiras. Você É o não cutting, acredita né? na criatividade deles para se machucarem. Eu tive uma aula na época, porque nas escolas estavam meio que na moda essa prática do cutting. E eu vi uma menina falando que ela estava tentando transformar a dor que ela sentia na alma na física. É. E ela toda machucada mesmo. Uhum. E tinha gente arrancando cabelo. Agora, você imagina uma adolescente dessa sem suporte psicológico. Sim. Com uma família que acha que isso é falta de limite, que isso é falta de Deus, que isso é falta de serviço, que isso é Falta de excesso de apanhar. videogame. Falta de apanhar. Pois é. É o que mais tem. Lá no meu É Instagram eu complicado. recebo relatos, assim, de adolescentes que eu fico, assim, simplesmente chocada de ver o tanto que muitas famílias não entendem a gravidade, né? Que acham que quando o filho fala assim, mãe, eu preciso de um psicólogo. Aí a mãe fala, não, conversa comigo que eu resolvo. Ou, isso é bobagem, não vou gastar dinheiro com isso, não. Uma vez me falaram, que um conhecido meu, já nem era adolescente mais, já estava com 20 e poucos anos, que ele falou pro pai que estava indo, né? Ele já estava indo, ele já estava pagando o próprio psicólogo dele. Diz que o pai dele falou que isso era uma vergonha pra família, que psicólogo era coisa de doido, Pois é. que o psicólogo era o cinto dele. Pois é. É esse tipo de coisa que eu escuto, né? Assim, de meninos que até já tiveram tentativa de suicídio e a família nem sonha, sabe? E eles contam pra mim lá no Instagram e eu fico, assim, desesperada, sem saber o que fazer pra ajudar, né? Algumas vezes eu fui atrás de ajudar, assim, buscando contatos, buscando endereço do CAPS, né? A CAPS de adolescentes na cidade da pessoa, passando endereço, orientando o que fazer. Mas a situação é terrível, porque não tem política pública, não tem psicólogo dentro das escolas. Não tem. Dificilmente você encontra algum apoio emocional dentro das escolas mesmo. Pois é, na sua escola tem? Não é de fato uma psicóloga, mas ela tá ali pra escutar. Mas ela não vai saber identificar, por exemplo, se for um transtorno, né? Verdade. Ela não vai saber avaliar a gravidade para ver se tem que caminhar para o psiquiatra primeiro, ou se para o psicólogo primeiro, ou E se chama a acaba família nem- para conversar. E acaba não sendo uma coisa sua, né? Ela tá ali como paliativo. Vai observar algumas coisas, talvez conversar com os pais, mas não vai resolver. Não, e eu não sei se acontece na sua escola, Heloísa, mas assim, os meus adolescentes, eles não confiam na orientadora da escola. Porque eles acham que também se não contar qualquer confia. problema para elas, Já vai direto pros pais. ela vai contar direto pros pais, Ninguém entendeu? fala Então eles não lá. confiam. Eu não confiei. Na verdade, eu confiei em uma na época e ela saiu contando. Ela falou pra todo mundo. Tá vendo? Há antecedentes. Então é bem difícil, né, de você conquistar a confiança de um adolescente para ele se abrir com você. Porque você ali tem... eu tenho 23 anos de formada, né? Só trabalhando com adolescente. Então você vai desenvolvendo método de estratégia. Óbvio que quem tá dentro da escola todos os dias, quem tá vendo o menino ali 5, 6 horas por dia, observa algumas coisas. Sim. Mas como que você vai conseguir observar se tem 500 alunos? Sim. Como é que você vai conseguir fazer alguma intervenção? Às vezes, já teve algumas escolas aqui em Brasília, nessas de mais alto padrão, marquei reunião para falar sobre o menino, chega lá, quem é o menino mesmo? Peraí que eu vou ver a ficha dele aqui. Tá, o fulaninho. Assim, a escola não sabia quem era o fulaninho, entendeu? Aí você pensa, gente, mas o fulaninho tá passando por tudo isso, tá interferindo na escola e a escola não percebeu. Né? É complicado. Então, é um caso sério. Vou deixar com você agora, que eu acho que eu tô falando demais. Acho que tem uma dúvida bem frequente nessa fase, que é como se abrir pra conversar sobre o que sente, né? E também essa questão de ansiedade, né, dentro da escola, que interfere nas notas, nas provas, essa questão de não conseguir conversar com os colegas mesmo, se isolar. Então, como eu estava dizendo, né, a ansiedade, ela não é uma ansiedade só. A gente tem vários tipos de ansiedade.
Tem a ansiedade generalizada, que é o TAG, que a pessoa é ansiosa para tudo o tempo todo, na vida dela como de forma geral. Tem a ansiedade social, que é essa que eu expliquei um pouquinho, né? Que você tem dificuldade de se sentir exposto na convivência com outras pessoas. De sentir que você está sendo julgado e avaliado ali. Tem a ansiedade que ela é direcionada a um objeto específico, que são fobias. Fobia de avião, fobia de elevador, fobia de cachorro, de aranha, de barata, etc. Isso é um medo exagerado que a pessoa tem de alguma coisa, que a gente chama de fobia específica. Tem o transtorno do pânico, que às vezes a pessoa tem crises, né, de ansiedade muito forte, muito aguda, e aquilo ali chega a ser tão forte que é uma crise de pânico. A pessoa sente o coração disparado, ela fica com dificuldade para respirar, tem formigamentos nas mãos, a cabeça dói, ela tem pensamentos catastróficos, pensamentos de morte, ela tem certeza que ela vai morrer naquela hora, e muita gente chega até ir pro hospital, achando que tá infartando, que tá tendo um AVC, aí chega lá no hospital, o médico ainda revira os olhos e fala, ai, é o piti. É um Né? piti, é. É só um piti, isso é crise, é mimimi. Né? Tem muitos relatos, obviamente, que não são todos os médicos que agem desse jeito, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas reclama disso. E ainda tem a ansiedade, que é do tipo de agorafobia, que é quando a pessoa tem muito desconforto de ficar em multidões ou em lugares muito abertos, certo? Agora, quais as ansiedades que se manifestam mais na escola? Na escola é a ansiedade social, que é essa que eu expliquei, de você não conseguir interagir, não conseguir fazer parte de um grupo. Tem a ansiedade de desempenho, que é aquela ansiedade de você achar que você não é capaz, que você não é inteligente, de você dar branco na hora da prova. Aí esse branco pode vir na hora da prova, ou pode vir uma ansiedade tão forte na noite anterior que você nem dorme, sabendo que vai ter prova amanhã. Aí na hora da prova você tem crise, ou então tem pessoas que, é muito curioso, mas tem gente que só tem crise de ansiedade na hora que a professora vai devolver a prova, já com a nota. Aí a pessoa passa mal, entende? Porque ela sabe que vai chegar em casa, os pais vão cobrar aquela nota, por que você tirou só isso? Entendeu? Então tudo isso gera muita ansiedade. Agora, como você se abrir, aí você vai ter que escolher pessoas que possam te ouvir, pessoas que possam te ajudar. Porque a gente não pode contar as nossas coisas para qualquer pessoa. É. Porque eu vejo muito assim nos adolescentes, sabe, Heloísa, que a vida deles assim é muito aberta para os amigos. E, na verdade, esses amigos não são tão confiáveis assim. Aí eles espalham, faz fofoca, conta para um, que conta para outro, que conta para outro. Aí aquela dor que você confessou ali na intimidade com a sua amiga, aquela preocupação, aquela tristeza que você tava, que você falou para sua amiga, que é um momento muito difícil para você, daí uma semana todo mundo da escola tá sabendo, entende? Uhum. Então, é muito difícil confiar, por isso que você tem que escolher bem para quem que você conta. E eu acho que as pessoas mais confiáveis que você pode ter são os seus pais. Não tem ninguém que você pode confiar nesse mundo mais do que nos seus pais. Óbvio que se forem pessoas equilibradas, né, que se você não tiver pais, assim, que eles mesmos tenham muito problemas psicológicos que não tratam, mas assim, só essa exceção. Porque, de forma geral, a sua família é a melhor fonte que você tem de acolhimento, de segurança, entendeu? E quem tiver oportunidade, quem achar que a família não está sendo um suporte suficiente, mesmo porque às vezes os pais nem sabem o que fazer. Quer ajudar, mas não sabe como. Aí procurar um profissional de saúde. Eu tive muito essa questão de ansiedade de pegar a prova e esquecer, dar branco. E aí eu comecei a fazer terapia e isso me ajudou bastante. Tá vendo? Porque você contou pra sua psicóloga os pensamentos que vinham ali na hora da prova. Ah, não vou dar conta, vou fracassar, vou tirar nota baixa, meus pais vão ficar decepcionados, todo mundo vai saber que eu fui um fracasso, né? As minhas amigas todas vão tirar mais do que eu vou ficar com vergonha, não vou passar de ano, eu não vou pra viagem, aí faz um... É uma bola de neve. É, porque aí você faz a história completinha, uma fanfic inteira na sua cabeça, entende? Só na hora da prova. Por que tanta vergonha de adolescente? Existe um motivo, assim? Porque todos, né, são bem envergonhados. É porque tá passando por tanta mudança, né? O corpo tá mudando, a voz tá mudando, você não tinha peito, aí do nada aparece um peito. Ou então todo mundo já tem peito e você não tem, que era o meu caso, né? Com 15 anos de idade, eu não tinha menstruado ainda, com quase 15 anos, não tinha peito, eu era, assim, um menino, com quase 15 anos. Aí você se compara com todas as suas amigas, todo mundo já tem o que você não tem. Entendeu? E você tá com o seu corpo todo desengonçado, o cabelo tá oleoso, tá cheio de espinha no rosto, a sua voz tá oscilando.
né? Você tá passando por tantas transformações e fora os hormônios que alteram o seu humor. Então, é normal que o adolescente tenha instabilidade de humor, porque o corpo dele está fervendo, né? Milhões de sinapses estão se formando ali, o cérebro está em pleno desenvolvimento. É como se fosse uma fábrica ligada 24 horas. Todos os motores, todas as máquinas, tudo funcionando. Então, é natural que o adolescente tenha um pouco de dificuldade de lidar com isso. Só lembrar de quando você era adolescente. Será que você foi uma adolescente assim que passou 100% tranquila pelo seu processo de adolescência? Até onde eu me lembre, teve umas fases ruins, que eu lembro que foi essa fase da escola, justamente porque eu tinha muito peito, aí eu usava sutiã, os meninos vinham, tá, sabe? Se fosse hoje, dava processo. Né? Naquela época, bullying, né? A gente não sabia nem o que era. Isso me incomodava. Mas, assim, eu não me sentia tão esquisita. Apesar de ser, eu olho as fotos, meu Deus do céu. Beijo, doutor Flávio, que melhorou minha vida, doutor Wesley, doutora Doriane, todo mundo. Porque eu era bem esquisitinha. Mas, assim, é como a gente comentou até na entrevista passada, que não tinha essa coisa de padrões de internet, né? Então, o que a gente vivia ali, se era bonito, se era feio, era feio, dentro da escola. Não tinha o que fazer. E hoje em dia tem essa coisa também, né? De você, vários filtros, você olha a rede social de um monte de menina que tá ali perfeita, aí você se olha e fala que é isso? Pois é, mas aí tem o pulo do gato. Adolescente que tem boa autoestima não cai nessas coisas. Aham. Adolescente que se sente validado dentro de casa, que se sente amado, que se sente importante, que se sente especial, ele não dá tanto valor para padrões. Ele não dá tanto valor para manipulações externas, para padrões de rede social, entendeu? Aham. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o potencial dele, porque os pais validam, porque os pais qualificam, porque os pais dizem, filho, eu tô muito orgulhoso de você, como você tem sido esforçado na escola. Então você vai crescendo ouvindo aquelas coisas positivas sobre você mesmo, você vai entendendo que aquilo é verdade. Você vai entendendo que você tem valor como indivíduo, como ser humano. Aham. Porque se você se sente fortalecido, se você tem segurança de quem você é, de que você tem amor das pessoas, dificilmente você vai ser manipulado por outras coisas, entendeu? Fatores externos, né? É. Porque o que eu vejo é todo mundo se comparando o tempo todo. Sim, a comparação nunca vai deixar de existir. Mesmo a gente que é adulto, a gente se compara. Sim, sim. Porque não tem como. Agora, a gente precisa aprender a comparar a gente com a gente mesmo em outro momento, né? Eu, 6 meses atrás, estava pior do que eu tô hoje. Eu, 2 anos atrás, né? Eu não tinha tantas habilidades quanto eu tenho hoje. Eu melhorei ao longo do tempo. Que a gente se comparar com o vizinho, a gente olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, a grama dele é muito mais bonita. Só que a grama do vizinho, às vezes, é de plástico. Ou o vizinho, às vezes, passa muito mais tempo cuidando da grama dele do que eu tô disposta a cuidar da minha. Então, eu tenho que ver o esforço que eu tô dando para conseguir o resultado que o outro tem. Se o outro tem mais resultado porque ele dá mais, eu tenho que olhar para mim mesmo e ver se eu quero dar a mesma coisa. Mas uma coisa que eu sempre tive, que eu sempre observei, tanto eu fui criada com a minha avó, porque minha mãe teve que trabalhar, e a minha mãe, mesmo leonina, né, que é uma autoestima lá no céu, ela sempre me passou muita confiança nesse sentido. Então ela falava assim, você segue o que você quer e não olha pro lado nem para trás. Porque senão, se você ficar se comparando, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, você vai parar o que você está fazendo, o seu processo vai demorar mais, porque você está ali analisando ou achando que você mereceu menos, ou enfim. Então, sempre foi assim, eu nunca parei realmente para ficar me lamentando e falando, ai, nossa, tem podcast que tá tendo mais visualização. Eu nem olho, pra falar a verdade. Pois é, porque quem cuida da vida do coleguinha não prospera na sua, né? Eu me inspiro em alguns que eu gosto e falo, um dia vou chegar Você é lá, assim. né? Você tá plantando as suas sementes, né? O seu resultado vai depender do seu esforço pessoal. Nada mais do que isso. Às vezes você dá sorte de viralizar alguma coisa, de alguém importante, alguém que tem muitos seguidores
olhar o que você faz, né? E falar, ó, que legal, gostei desse podcast aqui, gostei desse perfil. Mas porque eu acho que o é o trabalho do importante dia a dia, é a sementinha que a gente põe o ali todo importante dia. é eu produzir um conteúdo. Vai ter gente que vai ver. A minha mãe falava isso pra mim. Ah, você quer começar com super Milhões. produção e não sei o que. Eu falei, não, mãe. É porque o que eu quero fazer é para um público, né? Por exemplo, eu entrevistei a Damares, né? Deputada, ministra. Então, eu também não posso receber em qualquer ambiente. Eu não posso receber na minha casa filmando de celular. É isso que eu pensava. Tanto que as coisas vão fluindo e você acaba conquistando o que você quer, né? Tive o espaço que eu queria. Nos momentos apareceram as pessoas certas que contribuíram. E aí, a minha mãe sempre falou isso, ah, você quer começar lá de cima. Então você produz o conteúdo que vai ter gente que vai gostar. Tem gente que gosta de coisa séria, tem gente que quer essas informações. Não é só o tempo inteiro. Porque a gente vê que o que viraliza são coisas mais banais, assim, né? Mais simples e rasas. Sim. E aí ela falou, não, vai na sua linha mesmo, que tem gente que gosta, assim, desse conteúdo, que vai ter coisa séria, você vai ter seu público. E outra coisa, né, assim, eu sempre recebo mensagem no Instagram também, as pessoas falam assim, nossa, com as suas dicas aqui, eu consegui convencer a minha mãe a procurar um psiquiatra pra mim. Que legal. Então, assim, se uma pessoa que me segue conseguir aproveitar alguma coisa do que eu faço ali todo dia, com todo carinho, porque eu considero o meu Instagram um trabalho voluntário, porque eu não ganho nada com isso, eu não dependo do Instagram para captação de paciente, eu tenho fila de espera no consultório. Eu vou deixar o seu contato para lotar mais ainda. Ai, que bom, eu fico feliz. Mas assim, é porque eu já tenho 23 anos, né, gente? Eu comecei a trabalhar quando não existia praticamente nem internet. Então, eu tenho referência com os psiquiatras, com médicos que me encaminham, ex-pacientes que me encaminham. Então, eu nunca precisei de Instagram para crescer, para ter paciente. Mas assim, quando eu recebo esse tipo de retorno, gente, parece que eu ganho meu dia, parece que assim, o sol aparece para mim, porque eu sei que uma pessoa se beneficiou. E como você acaba recebendo mais, né? Você pensa assim, gente, ó, tem mais gente que tá gostando, tem mais gente que tá conseguindo procurar ajuda, que tá conseguindo entender o que acontece na cabeça. E tá conseguindo entender que a psicologia não é aquela coisa, assim, formal, que não tem que ser o divã e uma samambaia, né? E você só falando, e a psicóloga, aham. E que não é coisa pra doido, né? Que não tem nada a ver. Gente doida mesmo tá internado, né? É verdade. E ele nem pode ser chamado de doido, é um paciente psiquiátrico com casos gravíssimos, entendeu? E outra coisa, quando a gente cuida das coisas no começo, a gente tem muito mais chance de não deixar essa pessoa ficar doida, entre aspas. Sim. Porque se você tem um começo de depressão ali, a sua família ignora, a sua família acha que é falta de várias outras coisas que não são as necessárias. Ninguém dá bola pro seu sofrimento, aquilo ali vai crescendo. Você vai começando a achar que a vida é desse jeito mesmo, que esse filtro cinza que você tem de ver o mundo é verdadeiro. Você começa a não questionar as coisas que você tá vendo filtradas pela depressão, pela ansiedade. Então, quanto mais cedo cuidar, menor a chance da pessoa ficar doida. E a procura é mais dos próprios adolescentes ou os pais? Não, assim, na verdade, tem muitos pais que me seguem, né? Uhum. E eles chegam pra mim e falam assim, ó, já olhei seu Instagram, já olhei tudo, já vi todas as suas referências e o médico do meu filho também indicou você, né? Então, quando a mãe chega pra mim, ela já me investigou. Já Bem coisa de rastreou mãe, né? minha vida, assim, né? Pra saber pra quem que ela vai entregar o filho dela. Sim. Ou pelos médicos, eles me mandam paciente, bastante. Mas assim, existe resistência desses adolescentes de Não, fazer tratamento? um ou outro. É? De vez em quando aparece um lá. Chega lá assim, ai, minha mãe mandou vir aqui. Tá, fala aí, o que você quer saber? Desse jeito. Não, e a Aí maioria... eu vou quebrando, né? Vou conduzindo ali, vou seduzindo o menino, assim, com as minhas técnicas, né? Aí eu, no final das contas, aí no final da sessão eu falo assim, mas acho que você não vai querer voltar, né? Então, não vou nem preocupar de ver um horário aqui na agenda. Não, eu quero voltar sim, pode ver um horário pra mim, sabe? Porque eles entendem a importância, entendem o que a gente faz. E eles acham que você vai contar pros pais? Não, é a primeira coisa que eu falo pros pais. Aham. Antes de entrar pro consultório, lá do lado de fora, eu falo, olha, tem a questão do sigilo profissional. Pela lei, eu não posso contar absolutamente nada do que o seu filho falar aqui dentro do consultório, ok? Você tá ciente? Tô. Aí eu falo, só tem 2 exceções. Em casos de ideação suicida ou em caso de
Por exemplo, o seu filho falar pra mim que ele tá pensando em prejudicar outras pessoas. Sim. Aí eu até brinco assim, ó, se ele falar pra mim que tá pensando em tacar fogo na escola, aí eu sou obrigada a chamar os pais aqui e comunicar a eles, olha, o seu filho tá tendo um comportamento assim, assim, assado, ele pode prejudicar ele mesmo ou outras pessoas. Só isso. Tirando isso, não tem mãe me ligando. Ah, quer dar uma palavrinha antes da consulta? Posso dar? Não, não pode. Posso entrar no consultório um pouquinho antes do meu filho? Não, não pode. O que você tem que falar, você vai falar na frente dele. Porque ele aqui ele é respeitado como um sujeito de direitos. E ele tem direito ao sigilo. Então, eu não posso falar nada pra ele que você não já não saiba, né? Eu não posso falar nada, aliás, não posso falar nada pros pais que o próprio adolescente não seja capaz de falar. Ai, ótimo. E pra encerrar, filha, você ficou caladinha? Gostou? Gostei. Ela já vai querer ser psicóloga, diga. De adolescente. Já mandei vários, hein? Já, a maioria, assim, uma grande parte dos adolescentes que passam por terapia, né? Eles se encantam e vão atrás. Mas é uma coisa que se você realmente consegue lidar e ajudar e ter esse retorno, é gratificante. Agora, sim, eu tive problemas no meu estágio de psicopedagogia, que foi o que me fez. Eu desisti de pedagogia quando eu fui para a sala de aula e desisti da psicopedagogia quando eu fiz um atendimento lá no Conselho Tutelar da Estrutural. Por quê? Chegava lá crianças, né? No caso, porque psicopedagogia é dificuldade na aprendizagem. Eram crianças que eu percebia que de alguma forma tinham sido abusadas, né? Que não tinha alimento em casa, que não conseguia aprender porque Passava fome. não tinha vitamina suficiente no organismo. Eu comecei a entrar em depressão com isso. Então eu não sabia lidar. E aí foi que eu tive a consciência de falar, não, isso não é pra mim. Apesar de sair de lá apaixonada por essas crianças, né? Uhum. Mas foi bem pesado. É uma coisa assim que quem consegue tem todo o meu respeito, porque de verdade eu não ficava bem. Eu saía de lá muito mal. Eu já trabalhei em vários serviços assim. E Muito como triste. você chegar pro pai e falar que teve um abuso? Eu não. Aí você ia perguntar pelos pais, meu pai tá preso. Uhum. Aí a mãe morava com um padrasto que batia, e as histórias, quanto mais você perguntava, ia piorando. Pois é. E aí eu falei, não consigo. Terminei, né, após, mas pensando assim, eu passei por aqui 6 meses, e essa minha passagem eu não consegui mudar a realidade. Não era uma coisa que eu ia sair de lá feliz, sabe? Uhum. Então foi uma coisa que eu fiquei traumatizada mesmo. Eu já trabalhei em vários serviços assim. Primeiro que eu trabalhei foi na prefeitura de BH, que eu sou de BH, né? Eu passei no concurso para psicólogo da prefeitura alguns meses antes da minha colação de grau em psicologia, na UFMG. Então eu já entrei direto no programa de violência doméstica. Nossa. Programa de famílias, que chamava lá na prefeitura. Então a gente subia morro, a gente entrava em lugares assim, né, em comunidades assim muito perigosas, mas a gente nunca teve problema, a gente era bem respeitado, né, pelos donos ali da Sim, comunidade, quem se é que comandava. você me entende. Mas assim, a miséria era tão grande, tão grande, tão grande que Não, eu acabei gastando todo minha remuneração do estágio fazendo almoço, porque eles desmaiavam de fome. Tinha uns Nossa. 2, 3 lá que não tinha comida em casa. Aí começaram a levar os irmãos para comer. Aí eu falei, eu vou ficar pobre, deprimida aqui, porque eu mas não é falta de política pública, né? Cadê? Sim, exatamente. Vamos atrás disso. Por favor, me lembra. Alguma coisa, alguma dúvida, meu amor? Não, acho que eu já tirei todas as minhas dúvidas. Já vai querer consultar com ela, né? Já. Vou te passar meu contato. Ela eu sei. faz acompanhamento, já ela mesma pediu. Uhum. E a gente, né, foi atrás e demorou um pouquinho, mas a gente. É bom, não é? Fala. Eu adoro. É muito bom você ter uma pessoa neutra ali, né? Sim. Que não tem Mas eu acho que todo envolvimento mundo tinha que aparente. fazer pra vida, assim. Pra sempre. Isso é meio questionável. Tem gente que realmente não precisa. É. É. As que eu fui falaram isso pra mim. Não sei por quê, mas eu acho que eu preciso. Eu vou procurar. Eu tenho dificuldade em me comunicar ainda.
Tem coisas que eu preciso melhorar. Mas aí às vezes não é um caso assim de você ter um transtorno, né? De você ter um caso de ansiedade, um quadro depressivo, bipolaridade, nada disso. É só mais mesmo você melhorar a sua capacidade de ser assertiva, de você expressar sentimentos, de você tomar decisões mais baseadas em evidências e não nos seus pensamentos, né? São coisas que dá pra você melhorar. Essa questão de pensamento é muito perigoso. Mas pensamentos são só pensamentos. Pois é. Não existe esse negócio de pensamento positivo, pensamento negativo. Porque se funcionasse alguma coisa, né, era só eu pensar nos números da Mega Sena, pronto, tava resolvido. E acumulou, eu vou né? pensar que eu tenho 1,80 m de altura, pronto, eu pensei que eu tenho 1,80 m, no dia seguinte eu acordo com 1,80 m. A gente tem que lembrar desse exemplo quando você tiver com alguma situação na sua vida em que você tenha pensamentos automáticos, né? Não vou dar conta, vou fracassar, ninguém vai querer, igual você disse, né? Ninguém vai assistir meu podcast. Poxa, mas é só um pensamento. Você não tem evidência disso ainda. Você só vai saber depois que você jogar no ar e você vê que algumas pessoas viram. E se algumas pessoas viram, já não é mais ninguém. Sim. Aí você já tem uma evidência contrária ao seu pensamento. Meu primeiro episódio foram, de início, 2.000 visualizações. E eu assustei. Porque eu pensava, acho que 100 pessoas vão assistir. E foi muito bom. Aí vai oscilando, né? Dependendo do convidado, dependendo do... E eu não tô tendo nenhum respaldo para fazer tráfego pago, para poder divulgar da forma que eu quero. Eu tenho patrocínio para algumas coisas, eu tô nos outdoors aí da cidade, que um dia tem outdoor. Que um dia tem uns novos, né, filha? Dessa nova temporada Teen. Mas eu não consegui ainda fazer do jeito que eu quero. E ainda assim, eu falo que eu tô na raça. Mas você já tá fazendo mais do que muita gente. Sim. Você tá começando. Ninguém começou grande. Você só começaria grande se você tivesse milhões de dinheiro. Não, contei só com amigos. Pois é, mas assim, mesmo que você tivesse muito dinheiro... Eu posso dar palestra de como iniciar um podcast sem dinheiro. Então, mas assim, não é só a questão de ter o recurso financeiro. Sim. É o seu carisma, é a sua habilidade de conversar, de entrevistar, a sua habilidade de estar atualizado sobre os assuntos que você quer trazer. Isso é mais importante. Tem gente aí que tem programas, né? Que às vezes a pessoa é casada com o dono da emissora de televisão e o programa dela é péssimo, né? Porque ela não tem talento. É verdade. Ou você tem um pouquinho de talento, acho que não precisa estudar, aí vai se acomodando. Ainda acontece isso, né? Da pessoa achar que já tá bom o suficiente, né? E a gente nunca tá, né? Não. Tá tudo tão rápido avançando a tecnologia, não sei o que. Eu já me acho atrasada porque eu não tô no TikTok e não sei mexer com isso. Mas é uma luta constante. A minha mãe nunca para de estudar. Nunca. Inclusive, hoje foi para São Paulo para uma palestra lá. Não para. Também não. Eu tô na minha 9ª especialização. Eu terminei a 5ª agora. Ai, meu Deus. Pra que você estuda tanto? Foi porque eu gosto de estudar, porque eu gosto de aprender, porque eu não admito não saber das coisas, eu gosto de aprender. E eu fico imaginando assim, poxa, eu quero ocupar tal cargo. Se eu estiver lá só porque alguém me indicou, eu não vou me sentir bem. Então, eu fui fazer a especialização na área de orçamento, que não é minha área, né? Eu sou pedagoga. Mas tive que aproveitar a oportunidade e para eu poder me encaixar no que eu queria, né? E graças a Deus, as coisas vão fluindo. É muito engraçado. Quanto mais você adquire o conhecimento, mais o conhecimento se aproxima de você e as coisas vão se encaixando. E mais você vai filtrando o que você gosta, né? Eu ia falar pra Heloísa, né? Que hoje você estuda matemática, física, química, aquelas coisas horrorosas, aquelas equações que viram folha, assim, ó. Que você odeia raiz quadrada, você odeia tudo aquilo, x, 2x, não sei o quê. Tenha paciência, porque vai chegar num ponto em que você vai poder escolher aquilo que você quer estudar. Que é a fase que eu tô agora, que a sua mãe tá, que a sua avó tá. De você ser boa naquilo que você ama. Porque quando a gente se dedica, quando a gente se esforça, quando a gente faz sempre mais e melhor, o resultado vem. E às vezes vem até dinheiro, você acredita? Acredito. Eu falo pro meu filho desde que ele é pequenininho, ó. Quanto mais eu estudo, aí ele completa a frase, mais dinheiro você ganha. É isso, valores, né? É o esforço, trabalho, dedicação. É assim que a gente chega onde a gente quer. Então, não tem atalho, não. Não tem como ficar tentando ultrapassar o processo, né? Ju, adorei, de verdade. Que bom. Gente, vocês já podem comentar aí se
pode ter parte 2, porque ela é maravilhosa, viu? Ai, eu Adorei de adorei. verdade. Ai, que bom, fico Seja feliz. sempre bem-vinda, as portas abertas. Tá? Obrigada. E a gente pode fazer temas mais específicos, né, de outras Sim. vezes, né? Falar só a comunicação dos pais, como colocar limite, como lidar com a questão da sexualidade dos filhos, como melhorar a comunicação dentro de casa, como lidar com a saúde mental do filho quando não estiver bem. Então a gente pode Vamos sim, direcionar melhor. com certeza. Obrigada. E para quem ainda não se inscreveu aí, tá aí no final do vídeo, se inscreva, comenta, compartilha, curte. Né, filha? Sim. O contato da doutora vai ficar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde o editor vai colocar. Eu nunca sei. E aí é isso, gente. Mais um episódio. Tchau, tchau. Se despede. Tchau, Espero tchau. que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito legal de gravar. E é isso. Tchau. Até a próxima. Ai, que gracinha. É.